Fala pessoal, tudo bem? Feliz 2023 para vocês que eu ainda não dei oi. Estou de volta agora com as lives. Então a gente começa agora com conteúdo, aquele que eu havia prometido para vocês. Vamos começar esse ano falando de interpretação dos números da empresa. Vamos começar a interpretar esses números para a gente entender o que está passando com esse negócio que você possui, tá bom? Então, a live de hoje tem o objetivo de falarmos sobre as interpretações dos números da empresa para a gente conseguir entender melhor como que tá os números do seu negócio, o que está acontecendo com ele, como que sua empresa está se comportando dentro desse cenário econômico que a gente passa, tá bom? Eu já quero começar convidando vocês a continuar acompanhando o nosso perfil no Instagram, o perfil do Empreenda 360, que é o @empreenda_360, e já faço um convite especial. Esse ano nós vamos transbordar, vamos encher de conteúdo o nosso YouTube, que é um canal bem bacana que nós utilizamos. Então eu já convido você também a dar uma olhadinha no nosso YouTube, que é o @empreenda360. Vai subir muito conteúdo bacana para lá, tá bom? Como é de lei, muito provavelmente vocês vão escutar o Beethoven latindo junto à nossa live. Vocês vão escutar também o trem passando devido à região que eu moro. Mas vamos começar falando de interpretação dos números da sua empresa, que é o tema da live de hoje. Chat aberto, vocês podem perguntar, tirar dúvida. Vamos tornar essa live algo bem bacana que seja enriquecedor para vocês, tá bom? Quando a gente fala de interpretar o número do seu negócio, interpretar o número da sua empresa, a gente precisa começar a entender o que está se passando com ela, o que são esses números, para que eles servem. Alguns números eu faço questão de acompanhar muito de próximo do negócio. A gente precisa entender que eles têm relações e mostram o que acontece em várias áreas. Muita gente confunde algumas coisas, então vamos alinhar alguns conceitos aqui para a gente ter uma clareza mais fácil, tá? Faturamento é muito diferente de recebimento, são coisas totalmente diferentes. Então quando você estiver falando de faturamento, você está falando de quanto você vendeu. Recebimento é quanto caiu no teu caixa. Então, por exemplo, eu posso estar recebendo hoje vendas que foram feitas no ano passado. Recebimento é agora, mas o faturamento é do período do ano passado. Tá? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Por que essa definição é importante? Quando a gente vai interpretar números como lucro, rentabilidade, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, todos eles são calculados sobre o faturamento e não sobre a parte de lucro, a parte de recebimento. Então, quando a gente entende esses conceitos, as coisas começam a ficar mais fáceis. Tá? Outro conceito que é muito importante: custo é diferente de pagamento. Pagamento é quando acontece o desembolso, é quando o dinheiro sai do meu caixa. Custo, ele está alocado ao fato gerador, ou seja, quando compete aquele custo. Tá? Por que eu estou alinhando isso? Mais uma vez, quando eu falo de interpretação, pagamento serve para que eu faça a projeção de fluxo de caixa, cálculo de capital de giro. E quando eu falo de custo, eu estou analisando a relação de causa e efeito dessas coisas dentro da empresa, o quanto ele pesa, quanto do meu esforço vai sendo dedicado para isso, tá? Então, essa brincadeira permite com que a gente tenha uma sensação melhor do que está acontecendo com o seu negócio. Vamos começar com um indicador que pouca gente usa, mas ele é essencial, tá? Quando nós estamos falando de margem de contribuição, ou como algumas empresas chamam, do indicador de lucro bruto, que é o termo que algumas empresas chamam, mas eu prefiro chamar de margem de contribuição, que é o termo muito mais fácil de interpretação. O que ele quer dizer para a gente? Quando eu tenho uma margem boa, quando eu tenho uma margem que está legal, quando eu tenho uma margem que está ruim, o que acontece? Como eu interpreto isso? A margem de contribuição nada mais é do que o meu faturamento menos todos os meus custos variáveis. O que está dentro dos custos variáveis? Ali nós vamos ter toda a parte de impostos, comissão, taxa de meio de recebimento, embalagem, frete e todo o meu custo variável mesmo de insumo para a execução daquele serviço, para a compra daquele produto ou para a produção. A margem de contribuição é o pedaço do faturamento que entra para dentro do meu negócio. Com ela, eu consigo calcular coisas maravilhosas. O primeiro indicador que eu gosto de calcular com ela é o indicador de esforço. Como assim indicador de esforço? Quando eu pego R$1 e divido por essa margem de contribuição em percentual, como que a gente transforma em percentual, Felipe? Eu vou pegar a margem de contribuição e vou dividir pelo meu faturamento. O resultado eu multiplico por 100. Então, pegando um número hipotético aqui para facilitar minha vida, que você tem uma margem de contribuição de 25%. Se eu pego R$1 e divido por 25%, eu começo a achar uma relação de esforço. Como assim uma relação de esforço? Para cada
R$1 de custo, quanto eu preciso me esforçar de venda, quanto eu preciso faturar. E aí quando eu pego R$1 e divido por 25%, eu tenho uma relação de 4:1. Ou seja, para cada R$1 que eu tiver de custo fixo aumentado ou reduzido, é uma relação de esforço de 4. Eu preciso vender menos 4 ou faturar mais 4. Tá? Ah, mas por que isso é importante? Porque isso serve para a gente tomar decisões do tipo, vamos supor que eu quero demitir ou contratar um colaborador. Se eu contrato um colaborador e eu sei que vou pagar um salário para ele, por exemplo, de R$2.000, ou o custo dele vai ser de R$2.000, se ele tem um indicador de esforço de 4 vezes 2.000, eu estou falando que ele precisa pelo menos gerar uma receita adicional de R$8.000. Nossa, Felipe, isso é muita coisa, ele não produz isso. Então investir nele nesse momento não é uma boa ação, porque ele não vai se pagar, ele só vai onerar ainda mais o seu negócio. Ah, mas como eu posso melhorar esse indicador de esforço, melhorar a margem de contribuição? Lembra que a margem ela é o faturamento menos tudo que é variável? Eu vou ter que mexer nisso daqui. Então, melhorando meu enquadramento tributário, melhorando o custo do meu produto, diminuindo a taxa de meios de recebimento, sendo mais eficiente com a minha logística, tudo isso vai contribuindo para uma melhoria da margem de contribuição. Ah, mas eu posso aumentar o preço? Só aumentar o preço por si, o impacto é muito pequeno na margem de contribuição. Ah, mas ele é necessário. Sim, não questiono que não seja necessário. Mas reajustar só o preço, ele vai gerar pouco impacto. Mas por que isso é importante? Quando a gente começa a entender essa correlação dos números, entender como que os números participam de cada tomada de decisão, se eu posso mudar de prédio, se eu posso, por exemplo, aumentar meu custo, você começa a pensar, poxa, isso vale a pena ou não vale a pena, vou me dedicar nisso agora ou não. Então, o indicador de esforço é o primeiro número que eu olharia na sua empresa para você começar a entender o que ela se passa. Ainda na margem de contribuição, nós podemos entender se a sua empresa passa por problema de precificação, por problema de estratégia, por problema de desperdício, por problema de várias outras coisas, porque ela é um baita de um termômetro. Mas pegando bem claramente a questão de desperdício ali e a parte onde a gente entende de precificação. Se você perceber que a tua margem de contribuição ela oscila muito, e principalmente em decorrente ao CMV, não por conta do faturamento, mas sim que o CMV, o custo variável de insumos ali, ele acaba oscilando. E conforme você aumenta a produção, ele cresce muito mais, conforme a produção abaixa, ele cai muito mais. Quando você começa a observar isso, é clássico de uma empresa que tem problema de desperdício ou retrabalho, processos que não estão claros. Tá? Então a gente não está falando de uma margem só ser baixa, nós estamos falando de uma margem que oscila em decorrência desproporcional ao teu crescimento. Então vamos supor, tua venda cresceu 10%, e aí esse custo variável começa a crescer tipo 15%, 40%. Aí a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque ele está crescendo muito fora do que cresceu o teu faturamento. E aí indica que nós estamos tendo um problema de desperdício aí na operação e precisamos ficar um pouco atento ao que está se passando. Tá? Não bastando isso, a gente vai olhar outros números da empresa. Quando montamos esse esqueleto, quando eu sei que eu estou com um problema de precificação, Felipe, quando eu começo a observar que aquele indicador de esforço, como nós estávamos falando, não reflete o que eu tinha como estratégia para o meu negócio. Porque se eu tenho um indicador de esforço baixo, obrigatoriamente eu preciso de um esforço muito maior. Como assim? Vou melhorar a pergunta para vocês. Só para vocês entenderem o raciocínio. Vamos supor que eu tenho uma relação de margem de contribuição tipo de 10%. Eu vou ter um indicador de esforço de 10:1. Então, isso faz com que eu tenha que trabalhar muito mais. Tá? Eu preciso vender muito mais. Poxa, mas minha estratégia não comporta isso. E aí a gente precisa ir equalizando esses números. Temos uma pergunta aqui. A Elaine pergunta aqui. Boa noite. Qual a taxa ideal para a margem? A taxa ideal para a margem, ela depende de algumas variáveis. A primeira dela é qual segmento você está. A segunda é qual estratégia de posicionamento você gostaria de trabalhar. Porque pressupõe-se que quanto maior a margem, menor o teu volume de venda, menor a tua capacidade de atendimento. Agora, quanto menor a margem, maior a necessidade que você possui de trabalhar, de comercializar, maior o teu esforço. Pensando nesse contexto, a gente pode ter alguns parâmetros. Então, quando eu falo de comércio, que é uma operação de compra e venda simplesmente, nós estamos falando que uma boa margem de contribuição ela vai ficar entre 28% a 38%, depende do nicho do comércio.
Se eu pego um comércio que ele é misto com serviço, ou seja, eu vendo os produtos e eventualmente faço algum serviço junto, essa margem já sobe, ela chega entre 45% e 55%, depende muito ali do segmento de atuação, mas entre 45% e 55% seria um segmento normal, por exemplo, um pet shop, tá? Ele é normal ficar nesse intervalo. Agora, quando a gente vai pegar um serviço puro, o que é um serviço puro que nós podemos entender? Um médico, vamos pensar aqui, um serviço puro, uma dentista, ainda assim tem insumos, mas um advogado, a margem desses serviços chegam entre 70% a 80%, fica no intervalo disso, tá? Agora, se você pega uma indústria, aí o teu esforço é muito maior. A indústria ela costuma ficar com uma margem de contribuição entre 25% e 35%. Só que tem um porém, se for uma indústria que vende direto para o consumidor final, a margem dela absorve a margem que seria do varejo e ela consegue ter uma margem na casa de 45%, 48%, fica nessa faixa, tá? Ah, mas qual é o melhor? Depende da tua estratégia. Obrigatoriamente, se eu penso numa margem mais alta, muito dificilmente eu consigo ter volume. Se eu tenho uma margem mais baixa, obrigatoriamente eu preciso ter volume. E aí isso vai definir na tua estratégia de precificação. Continuando, podem continuar perguntando. Gente, eu adoro quando vocês perguntam, porque aí torna isso muito mais prazeroso, muito mais gratificante o entendimento. Entendemos um pouquinho da margem? Vamos entender uma coisa que muita gente aqui fala errado, né, na hora que vai interpretar. A diferença de lucro e rentabilidade. São coisas totalmente diferentes. Então, quando nós estamos falando de lucro, lucro é o resultado do meu faturamento menos todas as minhas despesas e custos variáveis, menos todos os meus custos fixos. E se sobrar alguma coisa, isso será o seu lucro. O lucro, ele remunera o negócio, ele remunera o esforço que o negócio teve para gerar aquele faturamento. O lucro, ele é um valor que não necessariamente está disponível no caixa da empresa e que não necessariamente está disponível para saque. Ele pode demorar um pouco para ser realizado, porque o fato de você ter vendido não necessariamente demonstra que você recebeu, tá? Entendendo o lucro, agora a gente vai entender o que é a rentabilidade. Veja, a rentabilidade, a gente está falando que para cada R$1 que eu coloco no negócio, quanto que ele me remunera, ou seja, quanto que ele devolve. Fazendo um paralelo aqui com os bancos, só para a gente brincar um pouco, nenhum banco te oferece lucro, o banco te oferece rentabilidade, ou seja, para cada R$1 que você aplica no banco, ele te devolve, ele te remunera um percentual, tá? Entender isso, ajuda a gente a tomar um pouquinho de água aqui, senão eu vou ficar sem voz daqui a pouco. Entender essa parte, que a rentabilidade remunera o investidor, né, o dinheiro que você aplicou, faz você começar a olhar para a tua empresa de maneira diferente. Inclusive, se vale a pena mantê-la aberta. Tá? Porque aí você começa a falar assim, beleza, eu tenho uma operação que gera lucro, mas ele não está pagando o investimento da maneira que deveria. Ele deveria gerar mais lucro. São questionamentos que a gente começa a fazer. Vale a pena manter esse negócio? Tem possibilidade de aumentar o lucro desse negócio? Eu posso maximizar esse resultado? E aí você começa a brincar com os números dessa empresa. Tá? Mas como que eu calculo cada um? O lucro ele é calculado de que maneira? Eu vou pegar o meu resultado operacional e vou dividir pelo meu faturamento. Eu vou achar o lucro da minha operação. Tá? Essa divisão transforma ele em percentual, que é a minha lucratividade. Então, a lucratividade, uma boa lucratividade, ela vai oscilar entre 8% a 12%, ali é considerado boa. De 12% até uns 19%, 20%, eu diria que é um ótimo. De 20 a 25, putz, excelente, mas coloca um asterisco aí que alguma coisinha deve estar faltando no teu demonstrativo. Acima de 25, te garanto, você errou, tá? É pouco provável que uma empresa gere uma lucratividade de 25%, tá? Ao período que a gente está falando, ao mês, ao ano. Vamos pensar na questão de ano aqui, é muito pouco provável. E se isso acontecer, provavelmente tem alguma coisa ali muito estranha, tá? Ah, Felipe, mas eu ouvi falar que tem que dar lucro de 100%. Gente, te enganaram. Se alguém falou que está falando de lucro de 100%, é certeza que te enganaram. Não tem como. Não tem como. Nem produto roubado tem lucro de 100%. Custa para roubar. Né? Então a gente tem que entender que não é assim que funciona. Agora, olha como é diferente o cálculo da rentabilidade. A gente vai pegar o lucro em valor monetário e vai dividir pelo investimento que você fez no negócio. Então, por exemplo,
Vamos supor que eu estou abrindo lá um salão de beleza, estou abrindo um ateliê, alguma coisa do tipo, e eu investi 20 mil reais nesse espaço. O lucro, a rentabilidade é feita sobre o lucro que eu tenho dessa operação dividido sobre o investimento. Então, se a gente pensar que eu tenho um lucro ali, vai de 2 mil reais por mês, eu divido isso por 20 mil, eu vou ter 2 dividido por 20 mil, eu vou ter 10%. 10% de rentabilidade ao mês. O que eu estou dizendo isso? Que eu estou aplicando esse dinheiro e ele está retornando 10% ao mês. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. O que é normal quando a gente fala de rentabilidade? A rentabilidade, uma boa rentabilidade, ela vai oscilar entre 2,5 a 3,5. Isso é considerado uma boa rentabilidade. De 3 a 8, de 3 a 6, ali, tipo, puta, excelente. 8, 10%, quanto maior a rentabilidade, maior o risco do negócio. É assim que funciona. Negócios com rentabilidade muito alta, com ganhos muito grandes sobre o investimento, eles têm riscos muito maiores. E aí você tem que ver se é risco de entrada, que é negócio que, por exemplo, pode entrar facilmente competidores com você, são operações que são delicadas, então a gente precisa estar atento, tá? Por que esses indicadores é importante você saber para interpretar o teu negócio? Eventualmente, você pode estar trabalhando com um negócio que ele não se rentabiliza, ou seja, que ele não remunera o investimento que foi feito. E aí você começa a pensar assim, será que isso é negócio? Será que vale a pena insistir nisso? Tá? Então você começa a brincar um pouco com os números do seu negócio. Então, ó, falamos de margem de contribuição, falamos ali de lucratividade, estamos falando de rentabilidade. Alinhamos conceitos também sobre faturamento, esse tipo de coisa, tá? Ixi, já tem gente doendo ali, ó. Fish, não faço nada disso no meu negócio. Normal. Não é só você, mas é por isso que a gente está aqui para compartilhar conhecimento. E eu já faço a dica. Comece, porque se você não fizer, você vai ficar à deriva. Eu atendo várias empresas e recentemente, hoje inclusive, eu estou atendendo um empreendedor que eu não vou citar nome por uma questão ética. Aí ele tem uma franquia e aí estava todo mundo na franquia falando, nossa, você está muito bem, sua empresa está muito boa. Quando a gente foi ver, ele está com faturamento abaixo do ponto de equilíbrio, algo em torno de 30% do que ele deveria faturar para ficar no 0 a 0. Para quem não sabe, ponto de equilíbrio é o quanto a sua empresa precisa faturar para ficar no 0 a 0. Não é normal a empresa ter períodos de oscilação? É normal, mas a empresa dele nunca operou acima do ponto de equilíbrio já tem um ano. Então a gente precisa começar a pensar de maneira diferente. Isso aí, Elaine, começa 2023 diferente, o ano está começando, você tem muito espaço para isso, então a gente precisa começar a trabalhar, tá? Eu já vou dar uma dica para vocês. Muitos de vocês reclamam dos números da precificação. Está inflacionado, está crescendo, as coisas estão cada vez mais caras, eu não posso repassar, tal. Para quem está com esse tipo de dor, eu já vou dar uma dica do coração. Não era a hora de falar isso, mas eu vou aproveitar um momento aqui para fazer isso. No dia 7 de fevereiro, dia 7/2, nós vamos ter uma imersão financeira, vamos ter uma palestra de precificação, uma oficina de precificação, que são 4 horas direto, puxadão, para você aprender a precificar da maneira correta. Então lá vai falar de persona, vai falar de margem de contribuição, vai poder falar de desconto, vai poder falar de preço psicológico, vai falar de preço por ancoragem, vai falar de bastante coisa. E aí você vai conseguir precificar tanto para comércio, indústria e serviço. A Rê Guaraná fala aqui, ó, Felipe, bora marcar minha consultoria desse ano que eu já estou fazendo falta. Olha lá, a Rê é uma cliente nossa que participa aqui do Empreenda. Esse ano ela ainda não falou com a gente, mas no ano passado trabalhamos pesado e graças a Deus recuperamos a empresa dela que não vinha tão bem quanto ela imaginava e fechou o ano, graças a Deus, muito bem. Bora, Rê, bora marcar depois sim, bora que a agenda, graças a Deus, está ficando bem cheia, tá? Então, gente, vamos continuar aqui apresentando os números da sua empresa. Muita gente fala, tá, Felipe, eu vou ter um monte de indicadores. A pergunta é, não é o quanto de indicador que eu tenho. A pergunta é, como eu leio isso? Como eu interpreto esses indicadores? Como eu tiro informação útil para tomada de decisão? Então, quando a gente fala de interpretar os indicadores, de interpretar os números da sua empresa, a gente precisa entender para que eles servem, como eles estão correlacionados, como isso gera valor para dentro do meu negócio. Então, vamos continuar fazendo um exemplo muito besta. Quando a gente pega aqui e fala, eu tenho um aluguel que representa 15% do meu faturamento. O que isso quer dizer? Eu estou falando que 15% do meu esforço eu estou destinando só para pagar aluguel. Mas isso é muito? É pouco? Depende.
Depende do que a gente está falando, depende do contexto, depende do cenário, do tipo de negócio. Ah, tem uma tabelinha que fala que é bom ou é ruim? Gente, tudo depende da estratégia, do posicionamento, de quem você está competindo. Mas entender como essas coisas se correlacionam é muito importante. É isso que faz a diferença na tomada de decisão de você, empreendedor. Então, às vezes você fala assim, ah, tem um desperdício de 2%, é bom? Depende, 2% de quanto? Aí é o que a gente tem que olhar. Porque se for uma operação muito grande, vamos supor que você tem uma indústria de coxinhas. E aí você produz uma média de 10 milhões de coxinhas por mês. 2% disso, você está falando que você joga 200 mil coxinhas fora. Topa? E aí, tá bom para você? É dinheiro. Então a gente precisa interpretar os números da sua empresa. Agora, se você tem uma operação que fabrica, 1.000 coxinhas por mês, e aí você joga 2% fora, você está jogando 200 coxinhas. Continua sendo dinheiro, mas a relevância financeira não é tão grande. Então a gente precisa começar a entender o correlacionamento desses números na sua empresa, tá? Ficou um pouco escuro aqui, deixa eu ver, porque parece que minha luz queimou. Deixa eu fazer um teste aqui. Ai. Vamos lá. Ver se voltou. Voltei, tô claro de novo. Tudo bem, ao vivo é assim mesmo, acontece essas coisas, né? Estava demorando para a gente ter alguma novidade. Então vamos lá. Continuando a interpretação de números. Existe uma análise, quando a gente vai interpretar os números, que eu falo para trabalhar a relação de causa e efeito, que nós utilizamos uma coisa chamada variação. Ou análise horizontal, mas eu prefiro chamar de variação porque fica muito mais fácil para você entender a correlação dos fatos que acontecem na tua empresa. Nunca, decore isso, se você puder anota, nunca você vai analisar uma informação isoladamente na hora que você está falando de interpretação. Então você vai precisar de um conjunto de informações para que você consiga decidir de forma mais assertiva, tá? Mas para que serve a variação? A variação, nós vamos trabalhar com a oscilação de valores entre períodos. Então, por exemplo, se eu pego o faturamento do mês 1 e o faturamento do mês 2, eu tenho dois faturamentos, então vamos pôr janeiro e fevereiro, só para a gente brincar aqui. Como que eu calculo a oscilação, a variação desse valor? Eu vou pegar o valor 2, que é fevereiro, que é o valor atual, e vou dividir pelo valor antigo, que é janeiro. Então eu pego fevereiro, divido sobre janeiro. Valor atual dividido pelo valor antigo. O resultado dessa divisão, eu vou subtrair o número 1 e multiplicar por 100. Quando eu faço isso, eu vou transformar essa oscilação de valor em percentual. E aí eu vou enxergar se ele está aumentando ou diminuindo. Ah, mas olha só, se o faturamento aumentou ou diminuiu, é relevante? Calma, agora a gente vai cruzar ele com outras informações. Então a gente vai cruzar ele com custo variável, com margem de contribuição, vamos cruzar ele principalmente com a verba de marketing, com comissão, por meios de recebimento. A gente começa a olhar tudo isso. Porque se eu não mudei minha estratégia, todos eles deveriam oscilar de maneira proporcional. Tá? Mas se eu mudei o investimento em marketing, eu consigo medir se, por exemplo, eu aumentei meu investimento em marketing de 1.000 para 2.000. Eu dobrei meu investimento em marketing. E isso gerou qual aumento no meu faturamento? Então, a cada R$1.000 de investimento em marketing, eu consigo aumentar quanto a minha venda? Até a hora que essa curva começa a cair. Então, eu consigo interpretar, por exemplo, olha, a gente vendeu mais, mas vendeu muito mais a prazo, porque a taxa do meio de recebimento ficou maior. A gente consegue brincar com os números do seu negócio. Então, quando você começa a interpretar, não é um olhar muito simbólico. Ali, o faturamento cresceu 10%, o faturamento caiu 3%. Não é isso, tá? Obrigado, Bruno vale. O Bruno não vale, mano. O Bruno não vale. O Bruno não vale. O cara não vale. A gente tá fazendo um puta trabalho lá com ele, tá? Então, assim, quando a gente está olhando esses números separados, eles não servem para nada. Quando nós juntamos esses números, trazemos eles para um contexto onde você consegue cruzar as informações e achar a relação de causa e efeito das coisas, você começa a tomar decisões muito mais assertivas. Tá? Então você começa a gerar resultado. Bruno, pode parar de encher tanta bola aí porque a gente aprende junto, cara. A gente resolve os BOs juntos, não é só eu não. A gente resolve os BOs bem grandes, bem juntos também, tá? Então vamos fazer o seguinte exercício que você vai fazer na sua empresa. Como que está a oscilação de valores da sua mercadoria? Como que está a oscilação de valores do seu faturamento? Como que está a oscilação de valores com relação aos meios de recebimento que você gasta? Por quê? Tudo isso você começa a ter uma relação de causa e efeito e você começa a ter justificativa para tal desempenho do teu negócio.
Aí você começa a falar, olha, meu lucro não foi maior porque tal coisa aumentou. Ou meu lucro aumentou porque eu consegui diminuir tal coisa e isso gerou um impacto de tanto na redução. A gente começa a brincar com os números de maneira diferente. Número não foi feito para você só fazer conta. Você precisa interpretar o resultado dessa conta, a relação de causa e efeito das coisas. Se você só olha para o número de forma isolada, você não está interpretando os números da sua empresa. Você não está gerando valor para aquela informação. Você simplesmente está controlando. Você tem muitos dados que você não serve para nada, você não usa para tomada de decisão. Tá? Recentemente eu fui questionado por um empreendedor quantos indicadores ele deveria ter na sua empresa. E eu devolvi para ele o que você precisa controlar na tua empresa para que ela cresça. É assim que funciona. Não tem limite, não tem mínimo, não tem máximo. Depende de onde você quer chegar, mas a interpretação você precisa fazer. Então, às vezes eu prefiro que você tenha 2 indicadores, mas muito bem calculados, do que você não tenha, do que ter 200 indicadores que você não usa para nada, tá? Então a gente precisa brincar com os números de maneira bem inteligente. Voltando para a interpretação dos números da empresa, muita gente foca em analisar apenas faturamento. Eu odeio analisar só faturamento. A gente precisa olhar lucro, precisa olhar custo fixo, precisa olhar margem de contribuição, despesa de venda, custo variável. E detalhe, tem um indicador que ultimamente pesa na micro e pequena empresa que ela não observa, que é o grau de endividamento dela. Como assim grau de endividamento? Ela precisa saber quanto do seu esforço é destinado para pagar dívidas. Porque devido à pandemia, que a gente ainda podemos dizer que acabou, entre aspas, né? Mas pelo menos a fase mais difícil já se passou, nesse ano muitas empresas estão tendo que lidar com empréstimos que foram adquiridos nos anos anteriores, que começaram a ser quitados nos últimos trimestres. Além do endividamento com folha, além das despesas que a empresa tem. Então a gente precisa lidar com isso para poder saber qual o grau de endividamento dessa empresa, porque ela vai precisar de recurso para crescimento agora nesse ano de 2023 e sucessivamente se manter no mercado. Tá? Porque o empréstimo que foi pegado lá atrás trouxe o problema para o presente. E como a gente vai olhar o grau de endividamento dessa empresa? A gente vai pegar o quanto essa empresa tem de contas a pagar relacionadas a empréstimo, juros, o que ela gasta com antecipação, porque não deixa de ser um empréstimo, tá? Pega tudo isso e divide pelo faturamento. Quando você faz essa divisão, você enxerga a relação de proporção. E aí você começa a falar, caraca, de 100% que eu faturo, 30, 40, 50, 10, está sendo indicado para pagar somente endividamento que foram adquiridos no passado. Ou seja, o passado está aferrando o presente do meu negócio. A gente começa a olhar dessa forma. Tá? Quando você começa a olhar dessa maneira, você fica até um pouco meio assustado. Mas calma, você está começando a interpretar os números do seu negócio agora. Então você precisa respirar um pouco e entender que para cada resultado existem planos de ação. Ah, Felipe, dá para talvez ter um resultado na interpretação que condene o negócio? Sim, pode acontecer. É fato que existem negócios que não tem como recuperar. Mas a gente precisa entender que não é porque a empresa está ruim ou porque ela está muito boa que eu devo quietar. A gente precisa, o tempo todo, ficar acompanhando essas oscilações desses números da empresa para que você consiga entender a relação de causa e efeito e tornar mais assertivo a conversão do seu negócio. Tá? Gente, vocês podem e devem perguntar. Eu estou com saudade de fazer live com vocês. Eu estou vendo que vocês estão muito quietos. Vocês podem e devem perguntar. Está liberado para perguntar. O Felipe não morde via live. Tá bom? Então vocês perguntem bastante porque aí a gente vai tornando isso aqui muito mais agradável para vocês. Tá bom? Bom, falando e entendendo os números da nossa empresa, tem uma coisa que é bem bacana que muita gente confunde e aí a gente pode trazer isso para discussão nesse momento, que é a questão do capital de giro. Tá? Olha lá, já veio uma pergunta da Ju Correia, também conhecida como Duda. A Duda eu conheço ela pessoalmente, amiga que nossa. Felipe, você disponibiliza ou vende modelos de planilha de indicadores? Ju, ou Duda, né? Vamos lá. Duda, o que acontece? Eu posso disponibilizar, eu tenho alguns indicadores, mas assim, os indicadores, eles precisam ser estabelecidos voltados ao teu negócio. Então, ter modelos pré-definidos ajuda? Sim. Mas ao estabelecer indicadores, existem 6 regrinhas, 6 regrinhas que você precisa seguir. E aí eu vou ser bem sincero, não é necessidade de você pagar para ter acesso a uma ferramenta dessa. Estou sendo bem franco para você, tá? Ou procurar um modelo pré-pronto, porque você tem que adequar a sua realidade. E quais são as 6 regrinhas? Primeiro, você tem que saber o porquê esse indicador existe. Como assim? O porquê eu vou controlar isso?
por que esse indicador existe. A primeira coisa que você tem que responder, por que esse indicador existe. Depois, segunda coisa, uma vez que você sabe para que ele existe, você tem que saber qual é a métrica que você quer trabalhar com ele. Como assim? Qual é a métrica? Tá? Qual é o bom, qual é o médio, qual é o ruim. Depois, você precisa saber com muita clareza a importância, a gente sabia o que eu vou, vamos lá, por que eu vou controlar isso, a métrica, o que eu vou controlar, porque às vezes a pessoa não sabe o que ela vai controlar, tá? Qual vai ser a unidade de medida que você vai utilizar, de quanto e quanto tempo você vai fazer isso, e por último, quem vai ser o pai da criança. Se você tiver essas 6 regrinhas, você consegue montar um indicador bem feito. Se você tiver um registro de venda, eu vejo que você está começando agora, no seu caso é um e-commerce de roupa, tudo. Então, o que eu sugeriria de indicadores no seu caso? Especificamente no seu caso, que como eu conheço, fica mais fácil. No seu caso, eu colocaria um indicador de ticket médio, ou seja, quanto cada pessoa gasta comigo em média. Por que ele é relevante? Eu consigo saber quantas vendas eu preciso fazer para chegar ao faturamento que eu espero, ou que movimento eu posso fazer para melhorar o ticket médio, quanto a pessoa gasta comigo. Como que eu calculo isso, Duda? Você vai pegar faturamento dividido por número de vendas. Bem simples, a conta é essa. Quanto eu vendi versus o quanto de pessoas, quantas vendas eu fiz. Simples assim, você vai ter o ticket médio. Ah, mas tem outro indicador que é importante? Sim, tem outro indicador que é importante. Por exemplo, taxa de conversão. Para você é fundamental. Para cada orçamento que eu passo, para cada atendimento, quantos que eu consigo converter? Então, a gente olha quantos clientes você respondeu, quantos cliques tiveram nos seus anúncios e olha quanto isso gerou de venda. Por que esse indicador é relevante? A taxa de conversão no seu caso. A gente começa a enxergar o quanto de esforço você tem para converter uma venda. E aí, se você põe uma meta de faturamento, a gente consegue observar quanto você teria que ter de leads entrando, né? Quantas pessoas clicando, para você chegar na taxa de conversão que você tem hoje. Tá certo? E aí depois a gente vai trabalhando para melhorar isso, um plano de ação para melhorar isso. Outro indicador que no seu caso é muito importante. Por exemplo, para pegar um que não seja tão técnico, tá? A margem de contribuição é um que eu não abro mão no seu caso, ou seja, quanto cada produto deixa em média, até para eu montar uma composição estratégica de marketing, de mix, de venda desses produtos. Eu colocaria um outro indicador para você também, que são de eventuais cancelamentos, porque como são roupas online, né, produto de e-commerce, pode acontecer cancelamento, tá? Mas isso dá para a gente fazer de uma forma bem tranquila, Duda, não precisaria comprar uma ferramenta pronta para isso. Tá? O que você tem de informações já é suficiente para gerar isso. Eu garanto que você tem informação de quanto você fatura, de quantos clientes você atende, de quanto você compra pelos produtos. Isso já seria suficiente para trabalhar. Tô vendo que a Raissa entrou aí na live, e a Raissa ela é especialista em indicadores. Ela tem um restaurante que possui mais de 14 indicadores do ponto de vista financeiro, fora os outros de processo, operação. Ela é um rato de indicadores, domina essa parte. Então, ela é uma que não comprou uma ferramenta que faça só isso, que tenha uma planilha só para isso. Eu já falo bem claro, porque assim, ela usa o que ela tem de informação já, ela só calcula as coisas para chegar nisso, tá? Duda, última dica ali com relação aos indicadores. Sempre se pergunte o porquê você quer controlar isso. E aí você começa a pensar no cálculo, porque isso é relevante, o quanto isso é importante para você, tá bom? Ela coloca aqui que tem alguns modelos de planilha, mas já fiz várias anotações aqui. Obrigado pelo esclarecimento. Imagina, se tiver dúvida, pode perguntar, se sabe disso, o canal é aberto para isso mesmo. A ideia é que a gente troque e consiga contribuir para que você se desenvolva, tá? Bom, continuando aqui, eu ia falar do capital de giro quando veio a pergunta da Duda. O que é o bendito do capital de giro? Para que ele serve? O capital de giro é o dinheiro que você vai precisar entre começar a tua operação. O que é começar a operação? Eu comprar e pagar, vender e receber. Quando eu fecho o ciclo completinho, eu fechei a operação do capital de giro. Ah, mas o capital de giro é fácil de ser calculado? Ridiculamente fácil. Ridiculamente fácil. Você só precisa saber o quanto você tem em caixa agora, o quanto você espera receber e o quanto você espera pagar. Só isso. É fácil. Na teoria é muito fácil. Vamos para a prática agora. É fácil prever o quanto você vai receber e o quanto você vai pagar? Não. Como que a gente faz isso? Através do fluxo de caixa. Colocando lá tudo que eu tenho para receber, uma projeção que eu tenho para pagar, olhando o passado, a estimativa de vendas que eu tive no passado para projetar a estimativa de vendas para o futuro, e aí eu começo a ter uma capacidade de enxergar o quanto eu precisaria de capital de giro para minha empresa operar.
Por que eu estou falando do capital de giro? Muita gente acha que caixa negativo é sinônimo de prejuízo. E aí, esqueça essa frase. Quando a gente está falando de caixa negativo, eu estou falando de um sintoma. O que gerou o caixa negativo é o problema. E aí, às vezes, eu tenho lucro e vou ter caixa negativo. Como assim, Chiconato? Eu vou ter lucro e vou ter caixa negativo? Sim, você vai ter. Porque se você vende a prazo e compra à vista, você vai vender muito, não vai ter dinheiro, vai ter que repor mercadoria. Vai ficar caixa negativo. Deu lucro, mas não tem caixa. Tá? Então, o que eu vou dar uma dica aqui para você quando for interpretar o caixa do seu negócio. O caixa do seu negócio está fazendo um movimento que parece a letra U, sabe assim? Ele abaixa, recupera e sobe. Ou ele parece a letra V, que ele bate lá embaixo e recupera. Ele tem que fazer esse movimento de baixar e subir. Ele fez esse movimento de baixa e subida, estamos falando de uma operação com necessidade de capital de giro. Não que o caixa negativo seja o problema. Você tem necessidade de capital de giro, dinheiro para financiar as vendas da tua empresa. O teu fluxo de caixa fez um movimento parecido com um declínio constante, algo que só desce, por mais que seja acentuado, mas ele só está descendo, o saldo do teu caixa só diminui, é quase que certeza que você está diante de uma operação que está gerando prejuízo. Como assim, Felipe? Muito provavelmente você está diante de uma operação que vem acumulando prejuízo. E esse acúmulo de prejuízo está gerando caixa negativo. Se você está diante de um caixa que parece batimento de corintiano, sabe assim, um tal de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, quando o Corinthians vai bater o pênalti, aquele batimento acelerado, esse caixa oscilando tanto, normalmente estamos diante de um produto sazonal. Que aí você ganha dinheiro, ganha, perde, tá? Coisas que podem gerar caixa negativo por períodos específicos. Investimento elevado, política de investimento da empresa, imobilização do capital, que quando você compra bens para a empresa, não deixa de ser um investimento, e principalmente distribuição de lucro acima da capacidade de geração de caixa. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a tua empresa deu um lucro de 10 mil, o dinheiro ainda não está no caixa, você vai e realiza o saque desse dinheiro. Teu caixa vai ficar negativo por um período e rapidamente, quando o lucro realizar, ele volta a ficar positivo. Tá? Então, interpretar a situação que deixou o caixa da tua empresa negativo também faz parte da tua empresa, da sua decisão como empreendedor. E isso, gente, seja para uma empresa pequena, seja para uma multinacional. Você não entender esse movimento vai gerar uma tomada de decisão equivocada, que aí sim começamos a ter problema. Porque uma vez que você faz o diagnóstico errado, interpreta errado as coisas que acontecem com a tua empresa, todas as suas decisões são tomadas de maneira errônea, contribuindo para agravar a situação do seu negócio. Então, quando eu decidi fazer a live de hoje, era porque eu estava cansado de ver empreendedores usando expressões equivocadas e matando as suas empresas ao pouco. Então, por favor, você que está assistindo essa live, não se desespere com seus números. Comecem a olhar para eles de maneira racional. O número não morde. Eu escutei recentemente de um cliente que assim, não quero nem fazer o meu DRE. Para quem não sabe o que é DRE, é a única ferramenta que apura lucro. Mas por que você não quer fazer DRE? Prefiro nem saber, porque isso me desmotiva. Assim, gente, você não prefere nem saber? Né? Eu sempre gosto de fazer um paralelo, quando a gente está falando de números, com o painel do carro. Você entra no carro, o painel te fornece um monte de informações. E nós temos que interpretá-las. Como assim interpretá-las? Eu preciso interpretar se o farol está aceso, eu preciso interpretar se meu carro precisa de combustível, se ele está fervendo, se eu estou na velocidade adequada para a via, porque ali me mostra vários indicadores, tudo aquilo são indicadores. Agora, o que eu faço com essa informação é o que muda se a minha viagem vai ser tranquila, se ela vai ser segura, esse tipo de coisa, tá? Então, só para continuar a provocação, imagina que você está com um tanque falando que falta um quarto para você acabar o combustível. E você está viajando e lá você sabe que na estrada sinalizaram que o próximo posto está a apenas 100 km de distância. Se você pular o próximo agora, o outro é só 100 km. Você vai parar agora para abastecer ou você vai tentar a sorte de chegar até o próximo? Isso é o que eu falo de interpretar os números. A tua empresa às vezes está te falando, o combustível está assim, não precisa abastecer agora, ou a velocidade que você está indo está muito rápida, era melhor você diminuir por segurança. Então, brincar de olhar os números da sua empresa é de fato parecer que você está conduzindo a tua empresa. É dirigir a tua empresa. Eu gosto de fazer esse paralelo porque ele fica muito mais fácil de entender.
Ah, mas eu não sou bom em matemática, Felipe. Eu não sou bom de matemática, eu não gosto de matemática. Gente, eu estou falando de interpretação. Você precisa ser bom de matemática para interpretar se você vai ter combustível no carro ou não, se a velocidade está acima da média do que é permitido na via, se você está com temperatura acima do que deveria ser ideal. Então, assim, a gente precisa olhar para isso, tá? Você que não é bom de conta, faz gráficos, desenho ajuda, né? Você põe uma linha do que você deseja, na outra você fala, então o que está para baixo está ruim, o que está para cima está bom. Comece a fazer isso. Ah, mas eu não tenho parâmetro de comparação. Comece. Se você não começar, você nunca vai ter parâmetro de comparação. Primeiro você compara você com você mesmo, para saber se você está melhorando. Depois, você começa a conversar com outros empreendedores de segmentos distintos e até iguais que o seu, para saber se o que você trabalha está bom ou ruim. Tá? Então, interpretação, ela requer que você estude. E aí eu conheço vários empreendedores com diversas ferramentas e eles não sabem interpretar. O que faz a diferença de uma gestão bem feita e a decisão de um empreendedor é a forma como ele olha para os números do seu negócio. Então, sabe o que é engraçado? A partir do momento que você começa a interpretar, você não para mais. Você quer porque você começa a ver que gera resultado, você começa a ver o seu negócio se desenvolvendo, e aí simplesmente você fala, não vou parar mais de fazer isso. Então, o que eu tinha para provocar vocês aqui hoje de interpretação é isso. Vocês querem perguntar, assim como a Duda, como a Elaine, como o Bruno, aproveitem, porque eu vou responder, eu vou deixar aqui, deixa eu ver quanto tempo nós temos de live. Eu vou deixar aqui 5 minutos agora para vocês mandarem as perguntas. Eu vou deixar os últimos 15 minutos só para responder perguntas, tá? Então, por 5 minutos eu vou deixar vocês me mandando perguntas aqui para eu responderem nos últimos 15 minutos que nós temos. Enquanto isso, eu vou aproveitar para dar recados importantes. Vocês viram que nós confeccionamos alguns bonés. É um lote bem restrito de bonés, tá? Nós confeccionamos 24 unidades apenas. E após essa live, nós vamos lançar um sorteio de 2 unidades. São 2 modelos distintos, vão ser 2 sorteios, tá? Então cada um vai ganhar um boné. O que você precisa fazer para participar do sorteio? Você simplesmente precisa curtir o post, estar seguindo a minha página, o @chiconatof, está seguindo a página do Empreenda, que é o @empreenda360. Faça um pedido especial para vocês. Deixem o perfil aberto para a gente poder saber que você está seguindo, porque senão a gente não consegue saber isso. Tá? E vai ter que colocar lá na publicação que vai sair daqui a pouquinho, simplesmente o eu quero. Colocou o eu quero, já está participando do sorteio se estiver seguindo esses requisitos. O que nós pedimos, convidamos? Caso você queira, marca aquele teu colega para que ele também participe do sorteio e ganhe o boneco. Então, se você quiser marcar alguém, fique à vontade. Isso não gera ponto adicional, mas ajuda na divulgação, ajuda talvez você e seu amigo poderem participar disso, tá? Segundo ponto. Gente, esse ano eu prometo para vocês, é uma meta minha que eu tinha colocado, nós vamos investir conteúdo no YouTube. Então sigam o nosso YouTube, a gente está com bastante dicas, bastante shots aparecendo lá, bastante conteúdo. Essa live que foi feita aqui, ela vai ficar gravada no YouTube, a gente vai jogar ela para o YouTube, tá? Para você poder acompanhar isso, tá bom? E aí a gente consegue ter esse conteúdo mais rico, tá? A Duda só que está falando que queria agradecer, que a gente traz exemplos práticos. Duda, então assim, convite especial para você, e aí já chamo o Thiago também, já chamo o Tadeu para participar. A gente vai ter um curso de precificação no dia 2 de fevereiro, vai ser um curso bem legal, e aí desse curso eu te garanto que a sua forma de olhar para os seus produtos vai mudar muito, a forma de posicionar, talvez você consiga até alavancar o teu faturamento, tá bom? Então, dia 2 de fevereiro, participe, a gente vai ter a precificação, tá certo? Nenhuma pergunta, gente. O tempo está passando. Ó, a gente tem mais 1 minuto e meio aí para vocês mandarem perguntas. Se não mandar, eu vou acabar com a live, hein? Eu vou acabar com ela, ela vai ficar só salva lá depois no YouTube. E aí não adianta chorar, porque depois que está no YouTube, o grau de interação cai bastante, viu? A gente não consegue acompanhar com tanta frequência assim como ao vivo, tá? Então, regrinha do sorteio dada, o recado do curso dada. Algumas pessoas perguntaram se nós teríamos outra versão da imersão de gestão financeira. Vamos ter outra imersão de gestão financeira, atendido pedidos de vocês. Ela está sendo programada para março. Então, a partir do dia 13 de março, se eu não me engano, de 13 a 16 de março, teremos a nossa imersão de gestão financeira. Mas, Conato, o que é imersão? A imersão são 16 horas de sala de aula, de conteúdo ao vivo, tá? Mais 4 horas de consultoria. Dividido
2 horas coletivo e 2 horas individuais. Não bastasse isso, você ganha diversas ferramentas, você ganha e-books e além do que um grupo bacana no WhatsApp para vocês compartilharem experiências, fazerem network e também gerar vendas, tá? Resultados do pessoal que fizeram ano passado. Das 10 pessoas que fizeram, as 10 pessoas adoraram. A gente fez um grupo bem seleto, uma turma bem reduzida mesmo, porque a gente queria essa interação. E para esse ano as vagas cresceram só um pouquinho, as vagas continuam muito limitadas. Para esse ano vão ser apenas 15 pessoas que vão poder participar dessa imersão. Então, não deixe para depois. Se você tem interesse de participar da imersão, que ela só vai acontecer em março, já começa a chamar a gente, porque a gente está montando uma listinha de espera que a gente vai divulgar primeiro para essas pessoas, tá bom? Podem chamar a gente pelo direct, pode chamar pelo WhatsApp, quem tem o contato, eu já te dou a data, tá? De 13 a 16 de março à noite, se prepare, porque você vai ficar doidinho comigo nesse período, tá bom? Cristina Silva. Fê, fala um pouco de como funciona o serviço de consultoria de vocês, que vocês fazem, por favor. Claro, falo sim, Cristina, vamos lá. O Empreenda, a gente assume 3 pilares, que aí eu já deixo bem claro para vocês aqui, se vocês não quiserem, nem procurem o Empreenda. Primeiro pilar que o Empreenda assume, conhecimento só tem valor se nós conseguimos transferir. Qual é a ideia do nosso trabalho? Nós não fazemos assessoria, nós fazemos consultoria. Então, se a gente perceber que a gente não vai gerar conteúdo para você, que você não vai aprender conosco, nós não entramos no projeto. É bem claro isso, tá? Segundo, a pessoa física vem antes da pessoa jurídica. Como assim? O que importa para nós é você, empreendedor. Você se desenvolver como empreendedor. Consequentemente, a gente cuidando de você, você vai cuidar melhor do seu negócio e aí o seu negócio se desenvolve. A gente não vai salvar a tua empresa matando você, pessoa física. Esquece, isso nós não fazemos, tá? Mais uma vez, se você quer que a gente salve a tua empresa a qualquer custo, nós não participamos do projeto, tá? Terceiro pilar, nós não vendemos por vender. Então, por várias ocasiões o cliente fala que quer pagar, eu estou pagando, desculpa, não é isso que interessa pra gente, tá? Então a gente não vende por vender, a gente deixa bem claro isso. Mas como funcionam as consultorias na prática? A consultoria é um processo de criação, é um acompanhamento. A gente caminha com você, empreendedor. É uma troca de conhecimento. Ela pode ser feita online ou ela pode ser feita presencial, depende da modalidade que você escolhe, tá? E aí a gente vai começar sempre trabalhando pelo que te dói. De repente, aquilo que te dói não é o teu problema. Então, às vezes você pode estar tendo febre, mas é um processo de infecção, e tem que tratar a infecção. Então, às vezes vocês falam pra gente, eu queria entender melhor o meu preço. A gente vai conversar com você um pouco, às vezes a gente descobre que o problema não é preço, o problema é estratégia, por exemplo. Ou você tem um problema de desperdício, a gente vai atuar no problema, tá? Mas a gente direciona isso. Normalmente a gente conversa primeiro com o cliente, alinha a expectativa, entende a necessidade dele, apresentamos um plano de trabalho, caso ele aceita, aí a gente continua. O que me deixa muito orgulhoso, vários clientes nossos já não precisam mais das consultorias, eles já conseguem caminhar sozinhos, Cristina. E isso para mim é fundamental. A gente tem esse objetivo de sempre desmamar, que a gente fala, de dar o pé na bunda do cliente para que ele consiga caminhar sozinho. Então vários dos nossos clientes hoje já migraram só para acompanhamento. O que difere um e outro? O acompanhamento a gente faz uma vez por mês, uma vez por bimestre, igual por exemplo a Rê do Açaí, lá, a Rê Guaraná, do Açaí Guaraná, ela começou num processo mais intenso conosco e hoje ela só faz acompanhamento. A cada uma vez por mês, uma vez por bimestre, a gente vem e discute para onde a empresa está indo, se o direcionamento está quieto, já está bem tranquilo. A Raissa também, o Bruno, a gente resolveu um baita BO, hoje a gente faz um acompanhamento para alavancar a empresa, então a gente vai trabalhando assim com algumas empresas para que ela cresça, tá? A gente sempre fala quando é o momento da gente sair, se o cliente quiser antecipar, a gente também respeita, não tem problema nenhum, tá? Outro ponto importante sobre a consultoria, Cristina, ela é feita com contrato, tudo certinho, a gente faz esse contrato, registra esse contrato e tem nota fiscal, é tudo bonitinho. A pessoa pergunta, é caro? Olha, caro é relativo. O que eu posso te garantir é todos os clientes fazem consultoria conosco, e aí eu falo todos. Eu tive 2 cancelamentos e todos foram por problemas de saúde do empreendedor. E a gente devolveu integralmente o valor daquilo que não foi usado. De verdade, isso me deixa muito feliz. Tá, aí eles falam, Felipe, assim que eu melhorar, eu volto a procurar vocês. E a gente continua conversando com eles como amigo, tá? Então a nossa consultoria, eu falo para você, não é uma relação só comercial, a gente acompanha o seu desenvolvimento, a gente se preocupa com você como pessoa, para que você se desenvolva. E mesmo quando a gente fala que eles não precisam mais da gente, eles continuam.
Hoje nós temos em torno de 45 empresas na nossa carteira. O máximo que a nossa estrutura hoje suporta trabalhar em torno de 50. Tá? Então a gente está vendo aí se alguns clientes estão alguns terminando para ver se abre alguma vaguinha. Se tiver interesse, não é forçando venda de maneira alguma, é só falando que nossa agenda está um pouquinho concorrida mesmo para agendar, está um pouquinho difícil a gente conseguir dar conta aí do trabalho, tá bom? Mais alguma pergunta, mais algum questionamento, aproveitem, porque daqui a pouco está subindo o nosso post do sorteio, o convite para vocês participarem do curso de precificação e principalmente o convite para vocês interpretarem o número da empresa de vocês e não pararem só de controlar e achar que está tudo bem. Tem que saber o porquê está acontecendo com o seu negócio, tá bom? Se não tem mais pergunta, eu vou dar como encerrada a live de hoje, a primeira de 2023. Eu estava ansioso por esse momento. O ano passado foi um ano um pouco difícil por algumas mudanças, problemas pessoais. Eu agradeço todo o carinho que vocês tiveram comigo no final do ano, quando eu passei por um momento familiar um pouco complicado. Agradeço mesmo de coração. E aí esse ano vamos para cima, o pai tá bem, graças a Deus, e a gente vai conseguir converter isso, tá bom? Ó, já quer fazer? Vou dar uma dica então, Cristina. Não é fazendo média mais uma vez. Me chama no direct depois, ou lá tem o meu link do WhatsApp, me chama, a gente já conversa, porque assim, realmente tem pouca disponibilidade. E aí meu medo é você ter interesse e a gente não conseguir dar conta agora, tá? Então aproveita para fazer lá, tá bom? Gente, beijão, fica com Deus. O malvado favorito de vocês voltou com tudo e ó, se preparem, porque esse ano vai ter uma novidade atrás da outra. Eu garanto isso para vocês. O ano passado eu prometi que ia entregar muito, tentei entregar o máximo que eu pude, mas esse ano vocês vão ficar de boca aberta com o que tá vindo, tá bom? Fiquem com Deus, gente, até a próxima. Beijo!